Boa noite. Boa noite. Missa solene de ação de graças em celebração do Jubileu de Prata. Padre Wagner Ferreira celebra no Rio 25 anos de sacerdócio na paróquia onde foi ordenado. Viagem apostólica. Papa Francisco visitou terras francesas no fim de semana. O pontífice esteve na ilha de Córcega. Em seu discurso, afirmou que a piedade popular revela a presença de Deus na carne viva da história. Na economia, consumidor endividado e a chance de sair do vermelho. Programa do Procon de São Paulo ajuda na renegociação de dívidas. Osana Brasil na Canção Nova. Participantes entregam sonhos e expectativas aos cuidados de Deus. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco esteve na ilha de Córcega, na França, neste domingo, em mais uma viagem apostólica. Em solo francês, o pontífice fez discursos, teve encontros e reuniões, rezou ângelos e presidiu missa. Veja na reportagem. Córcega recebeu pela primeira vez a visita de um pontífice. Papa Francisco foi acolhido pelas autoridades civis e religiosas em sua viagem apostólica de número 47. De papamóvel, Francisco passou pelas ruas da cidade, fez uma breve parada no batistério Saint-Jean. O Papa participou do encerramento do Congresso sobre Religiosidade Popular no Mediterrâneo, onde fez o seu primeiro discurso no país. Esprimendo a fede com questi semplici. Francisco disse que, ao exprimir a fé com gestos simples e uma linguagem simbólica enraizada na cultura do povo, a piedade popular revela a presença de Deus na carne viva da história, fortalece a relação com a Igreja e torna-se muitas vezes oportunidade de encontro, intercâmbio cultural e festa. Di scambio culturale, occasione di festa. No encontro com religiosos na Catedral de Nossa Senhora da Assunção, agradeceu por serem sinal do amor misericordioso de Deus e testemunhas do Evangelho. O pontífice cumprimentou um padre de 95 anos de idade e 70 de sacerdócio e recomendou a todos: Non dimentichiamo questo. Al centro c'è il Signore. Não nos esqueçamos disto. No centro está o Senhor, disse o Papa. No centro não estou eu, mas Deus. Ao final do discurso, o Papa reafirmou que a guerra é a derrota da humanidade e pediu orações pelas vítimas do ciclone Chido, que atingiu o arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico. E preghiamo per le vittime del ciclone che nelle ore scorse. Rezemos pelas vítimas do ciclone Chido. Estou espiritualmente próximo de todos aqueles que foram afetados por esta tragédia, disse o Papa, que em seguida rezou o Ângelus. O Santo Padre presidiu a missa na Praça de Austerlitz. Durante a homilia, falou sobre 2 modos de esperar o Messias neste tempo de advento: a espera com suspeita e a espera alegre. A primeira é cheia de desconfiança e ansiedade, e o remédio é a fé em Deus, que gera esperança. Sobre o segundo aspecto, expressou: La gioia cristiana non è affatto spensierata, superficiale. A nossa alegria não é uma consolação ilusória para nos fazer esquecer a tristeza da vida, e concluiu: a nossa alegria é fruto do Espírito Santo pela fé em Cristo Salvador, que chega ao nosso coração, libertando-o da tristeza e do tédio. Antes de voltar a Roma, o último ato de visita à Córcega foi a conversa privada no aeroporto de Ajaccio entre o pontífice e o presidente francês Emmanuel Macron. Francisco agradeceu ao chefe de Estado pela atenção e pelo encontro e o convidou a ler o trecho da exortação Gaudet et Exultate, que lembra o ensinamento de São Tomás More de nunca perder o bom humor. Na última sexta-feira, a comunidade Canção Nova do Rio de Janeiro realizou missa para celebrar o Jubileu de Prata sacerdotal do Padre Wagner Ferreira. O encontro aconteceu na paróquia, onde foi ordenado, na zona norte do Rio. Fiéis e amigos celebraram os 25 anos de sacerdócio do Padre Wagner Ferreira durante a missa na paróquia Imaculada Conceição e São Sebastião, na zona norte do Rio. No local,
A Canção Nova iniciou a missão de evangelizar no estado carioca em março de 1992. O então seminarista Wagner foi um dos primeiros missionários da comunidade no Rio, onde fez filosofia. Foi aqui nesta paróquia que Padre Wagner foi ordenado em dezembro de 1999, um marco que carrega um profundo significado em sua vida. A celebração do jubileu não marcou apenas os anos de serviço e de missão, mas também refletiu todo o seu pastoreio pelo bem da comunidade. Há 2 anos, o sacerdote se tornou o primeiro sucessor de Padre Jonas Abib, ao assumir a presidência da comunidade. Para a cidade do Rio de Janeiro é uma alegria, porque ele é fruto dessa cidade. Para a missão específica da Canção Nova no Rio de Janeiro é muito emocionante, porque ele fez seus estudos aqui de filosofia, sendo fruto da cidade, membro da comunidade e hoje presidente, da comunidade Canção Nova. Ao final da celebração, uma homenagem. A moção de aplausos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como reconhecimento de sua dedicação ao serviço de Deus. Eu me sinto hoje honrado por ser um filho da fé, e do amor e do sacerdócio do Padre Wagner. Ter o Padre Wagner comemorando esses 25 anos aqui na sua cidade, aqui no Rio de Janeiro, é de grande importância para fazer com que a Canção Nova cresça cada vez mais aqui e traga todo esse carisma que tem para a nossa cidade. Para nós é graça ter o Padre Wagner nesse jubileu à frente da comunidade Canção Nova, para cumprir a sua missão, que é o seu lema sacerdotal, de levar a obra de Deus a cunho e na Canção Nova realizar o legado do Padre Jonas. Para o sacerdote, ter vivido parte da trajetória na missão do Rio de Janeiro e estar a serviço de Deus é motivo de gratidão. Eu acredito na vocação como um chamado, mas ao mesmo tempo como uma escolha. Eu escolhi ser padre, um chamado que a gente precisa renovar o sim a cada dia, na fidelidade ao sacerdócio de Cristo, na fidelidade ao serviço à igreja, ao povo de Deus. Entre sonhos, esperanças e fé, renasce a busca por uma vida melhor. No Hosana, o Brasil pôde mais uma vez entregar suas riquezas e anseios aos cuidados de Deus. As lágrimas de Silvia expressam a dor somada à esperança por saúde na família. Esse aqui é a bênção que nós estamos precisando para a nossa família, É uma doença, mas a gente tem certeza que a gente vai passar com muita tranquilidade, que a tempestade vai acalmar e ele vai na barca de Jesus. No mar de almas sedentas por Deus, a barca transporta sentido para crer naquilo que não se vê. Esses bilhetinhos representam a esperança que eu tenho no nosso Senhor, os agradecimentos que eu tenho a fazer, porque eu tenho certeza que a minha vida é diferente com Ele. Na correnteza por onde ela segue, um pouco de sufoco para se aproximar. E aqueles que alcançam as redes podem, enfim, celebrar. E eu, há 1 ano, estou fazendo as minhas orações fervorosíssimas e tudo tem mudado. Então os outros precisam fazer isso também, porque não dá para a gente ser feliz sozinho. Nas Sagradas Escrituras, a barca é símbolo da aliança de Deus junto do seu povo escolhido. Aqui no Hosana, ela guarda riquezas e durante o acampamento, ela navega entre os peregrinos, recolhendo de suas mãos os tesouros, estes que são escritos em forma de bilhetes. Hosana Brasil é súplica e ao mesmo tempo é um avançar na fé de que em Cristo nós somos vencedores. Assim como o Centro de Evangelização, o Santuário do Pai das Misericórdias ou o Sistema Canção Nova de Comunicação, Padre Jonas também inspirou a criação do momento durante o Hosana. Era o momento de agradecer a Deus sobre a vitória daquele ano que está findando. Então aí veio a ideia do Padre Jonas de construir uma arca. Acreditar que Jesus está na nossa barca e se Ele está, então as maravilhas, os milagres, eles acontecem, principalmente o fortalecimento das pessoas que vêm rezar conosco. Experiência vivida na 20ª edição, experimento rotineiro ao fim do ano para muitos, enquanto outros depositam seu secreto pela primeira vez na crença do poder do alto. É uma emoção bem diferente, é muito bom, eu acredito que vai ser realizar todos os meus pedidos. Já estou agradecendo, inclusive eu agradeci pelo meu pedido.
A tempestade subtropical que se formou neste último fim de semana provocou transtornos e deixou 230 mil pessoas sem luz no Rio Grande do Sul. O ciclone, chamado pela Marinha de Biguá, deixa o céu carregado entre os litorais do Rio Grande do Sul e do Paraná. Amanhã, a chuva diminui em parte do sul, mas ainda chove em muitos pontos da região, como no leste e nordeste do Paraná, onde os ventos podem chegar a 70 km por hora. Nas capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, tempo estável com chuva passageira. E por falar em Curitiba, amanhã o tempo vai estar nublado na capital paranaense. Vai fazer mínima de 16 e máxima de 25 graus. E como a chuva diminui no sul, o risco de temporais estará nessa faixa que passa pelo norte de Goiás, Minas Gerais e parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, como você vê na parte vermelha do mapa, que também é representada aí no norte, passando por Amazonas, Rondônia, chegando ao Mato Grosso. O ciclone também vai provocar rajadas de vento não só no sul como no sudeste. O fenômeno deixa o céu carregado em São Paulo e as chuvas mais intensas estarão no norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e no norte de Minas Gerais. No centro-oeste pode ter chuva isolada entre Goiás e Mato Grosso. Por lá, o tempo vai estar abafado e com temperaturas altas. No Nordeste, vai ter chuva isolada no Maranhão e com temperaturas em torno dos 37 graus. Já no norte do país, a chuva se concentra no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e aqui no oeste do Pará. O tempo por lá também vai estar quente, o que mantém o clima abafado. Os termômetros marcam mínima de 17 graus em Porto Alegre, 23 graus no Rio de Janeiro e máxima de 31 graus em Salvador e em Cuiabá. Preso no sábado por agentes da Polícia Federal, militar e ex-ministro Walter Braga Neto. A ordem de prisão foi emitida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O general está preso em um quarto na 1ª Divisão do Exército, no Rio de Janeiro. O pedido de prisão de Braga Neto foi expedido pela polícia no inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. O general foi apontado como um dos envolvidos. De acordo com a Polícia Federal, a prisão foi solicitada por suposta tentativa de interferência nas investigações do caso, que contou com a colaboração premiada do ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid. As investigações já haviam sido concluídas pela Polícia Federal e o inquérito é enviado para o Supremo Tribunal Federal. Além da prisão, Alexandre de Moraes autorizou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do coronel Flávio Botelho Peregrino, assessor do general no Partido Liberal. A operação contou com o aval da Procuradoria-Geral da República. De Brasília, Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. O início do ano é marcado pelo pagamento de impostos como o IPTU e o IPVA. Em Minas Gerais, a partir de 2025, os condutores terão mais tempo para dar início ao pagamento do imposto automotivo. O ano novo está chegando, mas janeiro traz algumas obrigações de sempre. Para quem possui veículo, é hora de enfrentar o pagamento do IPVA, um imposto que pesa no orçamento dos motoristas justamente em um mês repleto de despesas. Pesa, tem várias contas no início do ano, né? Não é só IPVA, não. Tem IPTU, tem mais 1 milhão de coisas estranhas. Escola, país, isso, aquilo, outras pessoas ficam enroladas. Nessa época do ano, principalmente, não só PVA, como várias outras dívidas extras que aparecem, né? Mas a gente vai levando, vai tocando, não tem jeito de fugir, né? Motoristas com veículos registrados em Minas Gerais terão um pouco mais de fôlego para pagar um dos impostos. A partir de 2025, a primeira parcela do IPVA começará a ser paga em fevereiro e não mais em janeiro, como de costume. E continuarão sendo 3 parcelas. A mudança, fruto de um projeto de lei, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado, mas não é uma novidade. Durante a pandemia, o início do pagamento do IPVA em Minas Gerais foi adiado e depois voltou ao normal. A diferença agora é que a mudança será permanente. Sendo lei, acabou, ninguém pode mudar. O governo amanhã não pode... preciso fazer caixa, não tem jeito de mudar para janeiro, voltar para fevereiro, ficava nessa dança toda. Início de ano é complicado para todo mundo, existia uma inadimplência e eu tenho certeza que agora a inadimplência vai melhorar. Outra novidade é quanto ao pagamento do imposto caso esteja em atraso e o condutor seja parado em pontos de fiscalização de trânsito. Meu carro
está com o licenciamento atrasado. Cair numa blitz, esqueci de pagar o licenciamento, você paga na hora, a gente político pode pagar. Nas ruas, a novidade agradou. Dá uma aliviada no mês de janeiro, né? Começando o ano, conta de Natal, compras. Então eu acho uma boa coisa pra gente aqui, pelo menos uma boa coisa, né? Aliviou um pouquinho, dá mais tempo pra gente pagar. Vai ser muito bom, né? Mais tempo para você poder conseguir o dinheiro para pagar, né? Quanto mais puder prorrogar, melhor ainda. O Procon de São Paulo deu início hoje ao programa de renegociação de dívidas no estado de São Paulo. A ideia é evitar o superendividamento da população. No fim do ano, muita gente utiliza o 13º para liquidar as dívidas. E alguns programas ajudam nesse processo. O Renegocia, do Procon de São Paulo, tem essa proposta. É uma forma de se tratar de forma preventiva o sobreendividamento e possibilitar ao consumidor um auxílio na negociação das suas dívidas. Até o dia 17 de janeiro, contas de energia, água, telefonia, internet, planos de saúde e boletos bancários e não bancários podem ser renegociados. Já os débitos que têm bens como garantia, como financiamento de imóveis e crédito rural, não estão inclusos nos acordos do programa. Nesse período, o consumidor ele pode acessar o nosso site no www.procon.sp.gov.br, fazendo o acesso e escolhendo a opção Renegocia, para que ali ele possa registrar os dados do fornecedor, os dados da dívida e solicitar essa negociação. Na capital paulista, os consumidores com dificuldade no acesso digital podem fazer a negociação presencial de dívidas em um dos endereços disponibilizados pelo Procon de São Paulo. Os endereços para o atendimento presencial na capital são Rua Conselheiro Furtado, número 503, na Liberdade, Rua Sapucaia, 206, no Belenzinho e Rua Salvador Gianetti, número 386, em Guaianazes. No interior ou no litoral, é possível buscar pela sede dos Procons municipais participantes. O programa também oferece proteção a quem está superendividado e já tem parte da renda comprometida. Nos termos da lei, vai haver uma negociação em bloco com todos os fornecedores, credores, com a apresentação de um plano de pagamento, para que o consumidor possa realmente garantir essa subsistência e, ao mesmo tempo, quitar todos os seus débitos. 35 anos de história e cultura. Um museu em São Paulo guarda a evolução do sistema bancário no Brasil. Os ambientes temáticos expõem mais de 2.000 peças. Veja na reportagem. O espaço cultural é pouco conhecido, mas cheio de memórias e completa 3 décadas e meia. A visita ao Museu da Caixa é a oportunidade para saber como evoluiu o serviço bancário no país. Começou com uma pequena sala, foi expandindo e hoje ele pega um pavimento inteiro desse edifício aqui, que hoje habita a Caixa Cultural São Paulo, mas que nos primórdios foi a sede da Caixa Econômica Federal no estado de São Paulo. O museu possui vários ambientes temáticos que expõem mais de 2.000 peças, incluindo notas, moedas da época e máquinas antigas de contar dinheiro. O local é dividido por espaços. A sala da presidência é o único ambiente que mantém o aspecto de quando o prédio foi inaugurado. Na sala de loterias, é possível ver os primeiros bilhetes lotéricos e os globos para premiações. Já na agência de época, o visitante pode conhecer o aspecto das agências da década de 30 e 40. O salão contém os caixas e cofres antigos. Então tem muitos itens muito curiosos, máquinas de contar, máquinas de calcular, documentos históricos, enfim, o acervo é bem grande e tem bastante curiosidade para o pessoal explorar. E para quem deseja visitar, o museu é próximo da Praça da Sé, no Centro Histórico de São Paulo, e a entrada é gratuita. Essas recordações e peças, né, da história do Brasil, né? Então esse lugar aqui é muito interessante em todos os aspectos. Estudo realizado por uma entidade filantrópica brasileira dedicada a promover a conscientização sobre a saúde mental
revelou que 45% dos entrevistados acreditam que o uso excessivo das redes sociais prejudica o bem-estar mental. E os jovens, em particular, são os mais impactados por esse comportamento. Pelas ruas da capital paulista, é comum ver pessoas com o celular na mão acessando conteúdos. Eu gasto um bom tempinho ali, eu perco bastante tempo. Entretenimento, informação, acho que eu vejo um pouco de tudo. Um levantamento analisou o impacto do uso das redes sociais na saúde mental dos brasileiros. Foram avaliadas mais de 4.300 pessoas maiores de 16 anos. A pesquisa do Instituto Cactus aponta que o uso excessivo das redes sociais pode causar transtornos psicológicos. Entre jovens de 16 e 24 anos, essa percepção de impacto negativo é maior em relação à população geral. Ele promove conexão e também acesso ao conhecimento. Mas, por outro lado, o uso excessivo das redes pode levar a muitos efeitos negativos para a saúde mental. Então, como o desenvolvimento e agravamento de sintomas de ansiedade, de depressão. Também pode interferir muito na qualidade do sono. A preocupação com a saúde mental dos adolescentes também é compartilhada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Segundo a entidade, 1 em cada 7 jovens entre 10 e 19 anos no mundo enfrentam algum tipo de transtorno mental. Especialistas alertam que o uso excessivo das redes sociais pode agravar essas condições, reforçando a importância de iniciar os cuidados o mais cedo possível. Defina momentos para desligar das telas e desconectar totalmente. Também sempre priorizar atividades físicas e ao ar livre, passeios e interações presenciais, sem telas. Eric tem 21 anos e já seguiu esses conselhos. O jovem acessa as redes sociais com pouca frequência e dá até conselhos. A rede social ela é boa, mas o excesso de uso desconecta você da vida real. Eu acho que quando você está muito tempo na rede social, tudo que você vive, tudo que você pensa se baseia naquilo, sabe? E às vezes não é legal. A ação solidária de Natal realizada pela Rádio Canção Nova de Brasília beneficiou famílias carentes do assentamento localizado na zona rural do Distrito Federal. Durante 15 dias, uma equipe arrecadou alimentos, roupas e brinquedos. Mãos unidas para um gesto de amor. A campanha de Natal anual da Rádio Canção Nova Brasília foi ao encontro de cerca de 200 famílias carentes na região do Recanto das Emas, Distrito Federal. Com o apoio dos ouvintes, empresas parceiras e amigos, essas famílias puderam sentir o afago de Deus neste tempo propício à solidariedade. A dona Ana chegou aqui dizendo muito agradecida. Por quê? Pelas coisas que nós estamos recebendo. É uma alegria, uma honra, porque nós precisamos de ajuda aqui. Um alento para essas pessoas que estão sem água, sem esgoto, sem regularização e que muitas vezes se sentem esquecidas. Antes da distribuição das cestas, uma Santa Missa foi celebrada e o Domingo da Alegria para a liturgia foi vivenciado no olhar, no abraço e no sorriso de tantos irmãos. Foram muitas mãos que se uniram para este gesto de amor. A administração regional do Recanto das Emas, a comunidade paroquial e a Rádio Canção Nova, que através de seus ouvintes e outros parceiros recolheu donativos diversos para esta comunidade que tanto precisa de amor e de esperança, mas que também aqui ficou revelado nesta tarde e noite chuvosa que há uma outra necessidade urgente, a da construção da capela. A gente chama-se de duas construções, né? Essa construção da igreja, naturalmente, de tijolos, de ferro, de cimento, mas também uma estrutura humana, espiritual, que precisa ser erguida no dia a dia. As famílias também receberam atendimentos de enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e dentistas. Uma ação que não é só doar alimentos, mas é trazer serviço, principalmente trazer a palavra de Deus. E as crianças vibraram com cada presente recebido. Um gesto simples que resultou em largos sorrisos. Eu queria agradecer por muitas pessoas, porque eles estão realizando um sonho que quase muitas pessoas não tinham.
Então eu quero dizer que muito obrigada. Ainda em Brasília, a comunidade católica Vida Nova realizou o Natal Solidário da Escolinha de Futsal Carlo Acutis. O projeto social se destaca como símbolo de amor e solidariedade, celebrando a união e o espírito natalino. A comunidade Vida Nova foi criada com o incentivo do padre Jonas Abib. O Natal Solidário da Escolinha de Futebol Carlo Acutis, realizado neste fim de semana, começou com a Santa Missa. O evento trouxe alegria não só para as crianças, mas também para suas famílias. A escolinha de futsal é mais que um simples time. É uma ferramenta de inclusão e transformação social para crianças e adolescentes. Conversando com os pais nos relatam as melhoras das crianças dentro de casa. São crianças que às vezes era agressiva com os pais ou não fazia as atividades que os pais pediam em casa. E eles vêm nos agradecer que hoje o filho participa das tarefas diárias. O filho hoje está muito mais alegre, está menos brigão dentro de casa. Inspirado no exemplo de fé e dedicação do beato Carlo Acutis, que usava suas habilidades para espalhar o bem, o projeto é uma verdadeira lição de amor e compromisso com o próximo. Os gestos refletem o modo de vida e a afirmação do beato. Tudo que fazemos com amor tem um valor eterno. Além do trabalho social, que é inclusão das crianças, o desenvolvimento técnico, ajuda muito na formação, além de a gente estar com Cristo, com Jesus e sendo abençoado pelo Carlo Acutis. Uma garça resgatada que você viu no Canção Nova Notícias foi devolvida à natureza nesse domingo após um trabalho de monitoramento e reabilitação. Na semana passada, o Canção Nova Notícias mostrou o resgate de uma garça com um copo plástico preso ao pescoço. Levada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, a ave passou por uma cirurgia para a retirada do copo. Eu anestesiei, avaliei como que estava a lesão dela, vi que era uma lesão muito pequenininha, mais uma dermatite por contato mesmo do copo, mas de resto ela estava super bem. Estava tranquila, hemograma dela ótimo, todos os exames dela ótimos. A história inspira a refletir sobre as ações humanas em relação ao meio ambiente. A presença de plásticos na natureza é uma preocupação crescente. A soltura da garça simboliza a conscientização sobre a poluição e os impactos na vida selvagem. Com a reintegração da garça moura, o Rio de Janeiro dá um passo significativo na luta pela conservação ambiental e reafirma o compromisso de proteger a biodiversidade na região. Então, daqui para frente, acredito que ela consiga se virar muito bem sozinha, E se Deus quiser, não encontre nenhum plástico ou copo pela frente dela. O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, completou 50 anos de vida sacerdotal com dedicação à Igreja e a Jesus Cristo no serviço à comunidade. Dom Orani celebrou a data nesse domingo na Catedral de São Sebastião. Aos 18 anos, Orani ingressava na Ordem Cisterciense em 1968. Anos mais tarde, em 7 de dezembro de 1974, subiu aos altares da Igreja Romana no Brasil como sacerdote. O padre Orani trilhou um caminho de fé, pregando a unidade e caridade na Igreja, e assumiu responsabilidades. Foi sagrado bispo e elevado cardeal em 2014 pelo Papa Francisco. Desde 2009, atua à frente do governo pastoral da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Esteve à frente da organização da Jornada Mundial da Juventude em 2013 e foi o presidente da Comissão Episcopal para a Cultura, Educação e Comunicação da CNBB por 2 mandatos consecutivos, de maio de 2003 a maio de 2011. Para a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, o cardeal Dom Orani Tempesta é reconhecido por sua paternidade ligada às causas sociais, defesa da dignidade humana, justiça e solidariedade, com um olhar especial para os vulneráveis.
O jubileu de 50 anos foi comemorado na Catedral de São Sebastião e na Assembleia, comandantes das forças militares, autoridades civis, padres da arquidiocese, religiosos, integrantes de movimentos e pastorais rezaram com o cardeal, celebrando o momento. Um mini do Orani, rodeado por ovelhinhas, subiu ao altar e se aproximou do cardeal Tempesta. Bispos auxiliares e amigos próximos concelebraram a Santa Missa. Abraçar uma causa é querer fazer parte dela em busca dos mesmos ideais para compartilhar com as pessoas. É a fé para multiplicar o bem. Um bom motivo para você evangelizar com a Canção Nova. Estamos com 59% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas esse mês. Associe-se à Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Há 20 anos, tinha início na Canção Nova um acampamento movido pela gratidão. Entre alguns nomes, a escolha, Osana Brasil. Começava um encontro que, por 2 décadas, segue com o mesmo propósito: reunir pessoas do Brasil e do exterior para celebrar as vitórias de Deus ao longo do ano. Domingo Gaudete, Domingo da Alegria. No itinerário do Advento, muitos são os motivos para se alegrar no Senhor. Foi aqui que eu aprendi a evangelizar e trazer as pessoas para Deus. Vou voltar mais vezes, em nome de Jesus, eu creio. Alegria também é agradecimento. A família do Joaquim, esse lindão de 7 meses, é fruto do Osana. O ano que vem vocês vão vir e vão trazer uma bênção enorme. O ano passado nós viemos, encontramos a mesma moça e nós prometemos que esse ano nós traríamos a maior bênção da nossa vida. Louvar a Deus pela vida da família que Deus permitiu nós construirmos e pela vida do nosso filho, que seja um homem temente a Deus. Antes de celebrar as vitórias de Deus, é necessário cultivar a fé, confiança naquilo que não se vê, virtude da transformação. Para mim é uma bênção estar aqui, viu? Estou com vontade de morar aqui mesmo, aqui na Canção Nova. Vou vender minha casa e vou vir para cá, se Deus quiser, com a graça de Deus. São Boaventura vai dizer, o Espírito Santo vem onde ele é amado, desejado e esperado. Então é isso que nós precisamos fazer. Se a gente não pede todos os dias, não deseja, não dialoga e não tem intimidade com ele, a gente perde essa graça. Há 20 anos, é aqui que milhares de vidas foram e são transformadas. Do coração do Padre Jonas para o coração de cada peregrino. Vitória de Deus. Osana Brasil. Comemorar, dar graças a Deus, é fazer memória de todo um passado, contando com a presença e atuação do Padre Jonas, a presença e atuação do Padre Léo. Então, é bem dizer a Deus porque eles não apenas semearam, mas eles colheram muitos frutos. E frutos que ainda estão dando sementes, frutos que, portanto, nos responsabilizam em levar adiante um legado. Osana, lugar do verdadeiro descanso, do olhar sincero e do abraço acolhedor. Osana, onde pessoas de perto ou de longe se encontram numa única missão. Nutridos pela fé, animados pela esperança e confiantes no amor. Osana Brasil, festa aqui e no céu. Um povo novo vai surgindo cada vez que nos encontramos, cada vez que Cristo entra no coração de alguém. Então eu estou muito feliz, agradecida a Deus e a esse povo que vem aqui e que estão pelo sistema Canção Nova de comunicação, porque nosso Senhor precisa entrar em todos os corações. De fato, Reinaldo, Osana Brasil foi um transbordar da fé e da esperança em Deus. E que bom que, através da Canção Nova, as vitórias de Deus, nosso Senhor pôde entrar em muitas casas. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Às 9 tem Buscai as Coisas do Alto e às 10 ao Revolução Jesus. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.